começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com você? Espero que sim. Preparado para mais uma videoaula. Eu sei que a primeira aula foi bem longa, 50 minutos, mas é necessário, tá? Eu não gosto de fazer aula tão longa assim, mas é necessário. Ô Magno, você tá ficando doido, você tá começando para exercício 3, cadê o 2? É o seguinte, a gente vai fazer o 2. Só que pedagogicamente, para ficar mais fácil de você aprender, eu acho melhor a gente começar pelo exercício 3 e depois ir para o 2. Porque o 2 você precisa entender o que significa a força peso, tá? Você precisa saber o que é peso. E a gente ainda não estudou peso. Então, como que eu vou resolver o exercício 2, né? Como que eu vou resolver o exercício 2 sem saber o que é peso? Então aqui, ó, explica a diferença entre massa e peso de um corpo e descreva as principais unidades de medidas de cada um. Então vamos lá, senhores, vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer uma definição aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, massa. O que vem a ser massa, senhores? Massa, tá? Massa é uma grandeza invariável. Anota aí no seu caderno, já vai fazendo seu dever. Invariável que designa a quantidade de matéria presente num corpo. Então, essa ideia você já tinha de massa. Massa você já tinha uma ideia. Qual que é a ideia de massa? Massa é a grandeza invariável que designa a quantidade de matéria presente em um corpo. Então, quando a gente fala massa, a gente está falando de matéria daquele corpo. Agora, a gente vai entrar com um conceito novo, que é o conceito de peso. Daqui a pouco você vai entender qual que é o problema disso aqui. Peso. Opa! Às vezes emenda. Peso. O que vem ser peso? Peso é a força de atração gravitacional que a Terra, maiúsculo aqui, né? Que a Terra exerce sobre o corpo. Então tá lá. O que é peso? Peso é uma força, tá ok? Peso é uma força. E massa é o que? A quantidade de matéria. Elas estão interligadas? Sim, elas estão interligadas. Primeiramente, você já sabe o que é a segunda lei de Newton, né? A gente já discutiu. Se você não viu, volta lá para você ver, né? A segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton fala o quê? Fala o seguinte, que força
é massa vezes a aceleração, tá? Aqui eu estou olhando o módulo, tá bom, gente? Ok? Vou colocar aqui uma observação aqui, ó. Aqui eu não vou ficar preocupado com o vetor por enquanto. Estou olhando o módulo, tá? O módulo. Força é massa vezes aceleração. No caso, a força da gravidade é uma força especial, nós damos o nome para ela de força peso, tá? Então, peso é uma força. Massa é a quantidade de matéria, continua sendo massa. Só que como é uma força de atração gravitacional, a aceleração aqui é a aceleração da gravidade, tá? Que aproximadamente nós podemos falar que o valor dela é de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. A maioria dos exercícios usam esse valor, certo? Qual é o problema? Qual é o problema que nós temos aqui? Muitas das vezes as pessoas confundem o conceito de peso, com o que? Massa. Exemplo, ele vai na farmácia, sobe numa balança e fala o seguinte: minha massa desculpa, minha massa não, ninguém fala minha massa. Ele fala assim, meu peso é 80 quilos. Então, o camarada vai lá na balança, né? E, vamos desenhar aqui, o camarada foi lá na balança, tá aqui na balancinha, isso aqui é uma balança, tá, gente? Aí o camarada sobe lá na balança, ok? Todo felizão. E aí o ponteiro marca que está marcando 80 quilogramas. Quilograma é a unidade de quê? Não de força. É a unidade de massa. Só que no popular, no linguajar popular, nós falamos que o meu peso é 80 quilos. Não, está errado cientificamente. Meu peso não é 80. Quem é 80? É a minha massa. Eu deveria falar assim: minha massa é 80 quilos. Quer ver outra coisa errada em balança? Você chega lá no açougue e fala para o açougueiro assim: pesa 1 quilo de carne para mim. Cientificamente está errado. O açougueiro sabe o que você está falando? Sabe. O certo era você falar assim: afira 1 quilo de carne. O que você está pedindo? Você quer que ele meça uma quantidade de matéria equivalente a 1 quilo. Então, meça 1 quilo de carne, afira 1 quilo de carne. Professor, o açougueiro vai usar uma régua para medir a carne? O Tiburcio, vocês não conhecem o Tiburcio, gente. Tiburcio é meu aluno favorito. O Tiburcinho, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando a gente fala medir, existem vários aparelhos para medição. A balança é um aparelho para medir o quê? Massa. Na verdade, o que a balança está medindo é a força que você faz no piso da balança, certo? A força-peso que você faz, e aí a balança já foi calibrada para dar o resultado em massa. Então, as pessoas que não sabem ciência confundem os dois conceitos. Toda vez que eu falar massa, eu estou falando de quantidade de matéria. Toda vez que eu falar peso, eu estou falando de quê? De força, ok? Então é o seguinte. Vamos lá, senhores, vamos ver se você entende a tirinha, tá? Aí estamos no nosso ETzinho aqui, ele subiu numa balança, lembrando que a balança mede o quê? A balança está sentindo a força que o planeta puxa essa quantidade de matéria, de massa. E aí ela converte isso para quilogramas, tá? Então por isso que dá tanta confusão entre peso e massa. Então ele subiu na balança, está marcando lá 132 quilogramas. Aí ela ficou irritada, pegou sua nave espacial, foi para um outro planeta, certo? Com uma gravidade diferente, com uma gravidade menor, e aí ela pegou e tem o quê? 51. A pergunta é: ela emagreceu? Não. A massa dela diminuiu? Também não. O que nós temos aqui? A força-peso diferente. A massa, num planeta ou no outro, a quantidade de matéria é a mesma. Mas a força-peso, a força gravitacional, que nós damos o nome carinhosamente de peso, depende de quem? Da gravidade do planeta. Se no planeta tem uma gravidade maior, o meu peso será maior, mas minha massa continuará a mesma.
Se no planeta tiver uma gravidade menor, o meu peso será menor e minha massa será o quê? A mesma, tá? Então não confunda peso com massa. Elas estão interligadas? Estão interligadas entre, mas não são sinônimos. No dia a dia a gente usa uma como se fosse a outra. Ah, o meu peso. Não, meu peso é força, tá? Então tem que ficar bem claro isso na sua cabeça, tá, senhores? Então aqui a gente pode tirar a tirinha, ok? Podemos voltar aqui, certo? E aí ele faz essa pergunta, vamos acabar de ler o texto. Ó. Explique a diferença entre massa e peso, né, de um corpo e descreva as principais unidades de medida. Então agora vamos para as unidades de medidas, ok? Nós temos o SI. Quem é o SI? Sistema Internacional de Medidas, tá? O Sistema Internacional de Medidas, lembrando que nós temos o quê? O peso, né? O que o peso é? Ele é uma força, não é isso? O peso é uma força e ela é dado por quem? Por massa vezes a aceleração, tá? No Sistema Internacional de Medida, tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó, para você entender que isso aqui é unidade, é dado em massa, quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado, tá? Essa é a unidade de peso, tá ok? E homenagem a Isaac Newton, em homenagem a Isaac Newton, nós demos o nome a essa unidade de quem? De Newton, N maiúsculo, tá ok? Em homenagem a Isaac Newton. Certinho? Lembrando que nós temos massa em quilograma, nós temos então aceleração em metro por segundo ao quadrado. Até vou escrever diferente, tá? Vou escrever assim, ó, metro vezes segundo elevado a menos 2. Quem é top de matemática sabe o que eu falei aqui, né? Esse 2 aqui tá positivo, passa para cima o quê? Negativo. Escrever assim ou assim é a mesma coisa. Força é dado em quê? Em Newton, tá? Força é dado em Newton. Então, peso também é dado em Newton, ok? Esse é o Sistema Internacional de Medidas. Nós temos um outro sistema que é o sistema, tá? Sistema CGS, que foi estipulado em 1881, tá? No Congresso Internacional de Eletricidade. Esse sistema aqui, ele foi constituído antes do Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, lá, força, tá? Que continua sendo, né? Força-peso continua sendo massa vezes a aceleração, só que aqui nós temos uma diferença. Qual é a diferença que nós temos? Para nós aqui, a massa vai estar em gramas. A aceleração vai estar em centímetro por segundo ao quadrado. E aqui a gente não dá um nome especial para ela, tá? A gente não chama de Newton nem nada disso, ok? Aí você poderia escrever aqui que nesse sistema massa é dado em quê? Em grama. A aceleração é dada em centímetros por segundo ao quadrado, tá ok? Que faz sentido, né? Porque se trabalhava com um pedacinho de fio na época só.
Então, eles usavam centímetros de fio, tá? E a força aqui, no caso a força peso, tá? Seria dada em gramas, centímetro, centímetro, segundo ao quadrado. Então aí, senhores, essas são as unidades, ok? E existe uma outra unidade também, que seria essa daqui, ó. Por isso que eu estou fazendo agora para responder o exercício 2, que aí no exercício 2 a gente vai utilizar força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Quem estudou isso foi Isaac Newton e ele calculou a aceleração da gravidade, tá? E ele usou a aceleração da gravidade com um valor aproximadamente de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E ele usou como base de medida para suas experiências uma massa de 1 quilograma. Então, se você fosse calcular a força-peso aqui, quanto seria a massa? 1. Quanto que seria a aceleração? 9,8. Então, minha força-peso seria o quê? 9,8 newtons. Newton não deu o seu nome para força-peso. Então, é o seguinte, esse 9,8 para Newton equivaleria ao peso de 1 quilograma força. Seria a força que exercer no corpo de 1 quilograma. Então, 1 quilograma força equivale a 9,8 newtons. Então, guarda isso daqui, que a gente vai resolver o exercício 2, ok? Então, eu posso escrever aqui, ó, 1 quilograma força é o peso de um corpo de massa 1 quilograma num local onde a gravidade é normal G, aparentes, G, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Isso que é 1 quilograma força. É a força-peso exercida sobre um corpo com massa de 1 kg submetido a uma aceleração da gravidade de 1,8. Agora a gente dá conta de fazer exercício 2. Mas antes do exercício 2, deixa eu falar uma coisa para você. Unidades, por isso nós criamos o Sistema Internacional de Medida, para a gente ter um padrão. Então, o padrão que nós usamos no Brasil é o Sistema Internacional de Medidas. Essas medidas aqui, se você for com o pessoal da eletricidade, ainda é utilizado, porque eles é utilizado por muitos anos e ainda tem o costume de utilizar ela. Já na Inglaterra, que é muito engraçado, eles não usam força em Newton, eles usam força em quilograma força. E aí você pode transformar para Newton. 1 quilograma força equivale a 9,8 newtons. Podemos agora responder o exercício 2. Beleza. Então vamos lá, agora não preciso mais dessa régua. Vou sumir com ela e aí a gente pode ler o exercício. Tá? Qual é o exercício 2? Faça as conversões das unidades de medida de força, quilograma força e newton a seguir. Então o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber que 1 quilograma força é a força-peso de 1 quilo
vezes uma aceleração de 9,8, então 1 vezes 9,8, 9,8 newtons, tá? Então agora eu posso montar o quê? Uma regra de 3. Eu posso falar que 1 kg força equivale a 9,8 newtons. Eu tenho quanto? Eu tenho 80 kg forças. Regra de 3, um debaixo do outro. Chama aqui de quê? De F, né? Vamos chamar F de força. Multiplica o quê? Cruzado. F vezes 1, F. Então aqui vai ficar 9,8 vezes 80. Então vai ficar 8 vezes 8, 64. 64, vão 6. 8 vezes 9, 72. Com mais 6, dá quanto? 78. 78. Tinha uma casa depois da vírgula, mas tinha um zero aqui que eu tinha que acrescentar, então fechou, né? Ah, Magno, eu quero conferir isso. Posso conferir na calculadora? Essa é uma pergunta que meus alunos fazem diretamente para mim. Posso conferir na calculadora? Pode, você pode conferir na calculadora, tá? Mas você poderia fazer aqui, ó, 9 ponto... Opa, funcionou agora. 9,8 vezes 80. Daria lá 784. Depois que você fez o exercício, quer conferir na calculadora? Pode? Pode. Pode fazer. O que você não pode fazer é antes, tá? Se você fizer antes, aí você vai ter problemas. 1 kg força equivale a quanto? Equivale a 9,8 newtons, tá? Eu tenho quanto? 0,078 quilogramas força e quero saber quanto que vai ser isso em newtons. Vamos multiplicar cruzado, tá? Então vai ficar força vezes 1, força, e esse vezes esse, tá? Então vai ficar F é igual a 9,8 vezes 0,078. Então vamos lá, né? Então, vou fazer aqui no rascunho, 0,078 vezes 9,8. Então vamos lá. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 7, 8 vezes 7, 56. Com mais 6, dá 62. Vão 2, vão 6. Dá 0. 0 com mais 6 dá quanto? 6 dá 0 aqui. Tá? Então, beleza. Vamos lá. 9 vezes 8. Quanto dá 9 vezes 8? 72. Vão 7. 9 vezes 7. 63. Com mais 7 dá 70. Vão 7. 9 vezes 0 dá 0. Com 7 dá 7. Tá certo? Vamos lá. 4, 4, 6, 7. Quantas casas depois da vírgula? Vamos contar? Uma casa, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tem que pôr aqui, vírgula 0. Certo? Então F daria 0,7644 newtons. Podemos conferir isso na calculadora? Podemos conferir isso na calculadora, tá? Seria quanto? 9,8 vezes 0,078. Ok, bateu o resultado, maravilha, beleza, estamos aí, senhores, estamos aí. Vamos apagar essa rascunha aqui dessas contadas todas aqui, a gente não precisa. Agora, de novo, 1 kg força. O que é 1 kg força? É a força-peso, né, com uma massa de 1 kg vezes a gravidade, que era 9,8. Então, 9,8 vezes 1 dá quanto? 9,8 newtons. Só que agora eu tenho 0,25 newtons. Newton debaixo de newton, vou chamar aqui de F. Vou multiplicar cruzado, então vai ficar 9,8 vezes F, que é igual a 0,25. F
é igual a 0,25 dividido por quanto? 9,8, tá? Agora você entende por que a gente arredonda a gravidade para 10, né? Que aí aqui as contas tudo quebrada, filho, tudo quebrada. E aí nós temos que fazer continha, tá? Para quem é expert, beleza, já faz de cabeça aí, já vai de boa, né? Então vai ficar o seguinte, 0,25 dividido por 9,8. Aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui tem duas. Então eu tenho que colocar o quê? Igualar as casas depois da vírgula. Então eu tenho que colocar mais um zero aqui, cortar aqui, cortar aqui. Então isso aqui ficou 25 dividido por quanto? 980. Não dá número inteiro, tá, gente? Não dá para dividir, lógico que dá para dividir, só que não dá inteiro. Então eu vou pôr um zero aqui, vou pôr 0, aqui. 250 não dá, vou pôr mais um zero aqui. Como eu não desci nada, eu tenho que pôr outro zero aqui, certo? Se eu fizer 3 vezes 9, isso aqui é quase 1000, né? 3 vezes isso aqui vai dar quase 3.000. Então não vai dar por 3, vai dar por quanto? Por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18, com mais 1 vai dar quanto? 19. 0 com 0 dá 0, pede um emprestado, aqui fica 10, fica 4, aqui ficou 4, pede um emprestado, ficou 14, que vai dar quanto? 5, certo? Não dá, desce um 0 aqui, ok? Então vai ficar 5.000 aqui, vai dar aproximadamente por 4, vamos tentar por 4, dá 0, dá 4 vezes 8, 32. Vão 3, dá 4 vezes 9, dá 36, com 6, que a gente falou que vai dar, né? Não, com 3, né? Com 3, é isso mesmo, 0, 4, 32, vão 3, dá 36, dá 39. Dá 0, pede um emprestado, fica 8, aqui ficou 3, pede um emprestado aqui, fica 1, 4, né? Fica 4, então dá quanto? Dá 13, dá 4, então não vai dar por 4 não, vai ter que dar por 5, vai passar, vai sobrar, então vamos apagar aqui, ó. Então por que eu sei que dá por 5? Porque é um número o quê? Maior, né? Então é um número maior. Então aqui, ó, fazendo a conta de novo, deixa eu dar um Ctrl Z, 5.400, né? Fazendo a conta aqui de 5.400, aqui não vai ser por 4, vai ser por 5. Dá 5.400, a gente vai tentar por 5, dá 0, por 5 dá 40, vão quanto aqui? Vão 4. Dá 45, com mais 4, dá 49. Dá 0, 0, pede um emprestado. Agora sim, pede um emprestado, 14, dá 5. Sobra quanto? Sobra 0 aqui, dá 500. Que vai dar de novo por quanto? Por 5. Aí vai dar 4.009, põe mais um 0, 4.900. Certo? Agora vai sobrar quanto? Vai sobrar 100, certo? Você ia por mais um 0, que daria quanto? 1. Então essa conta aqui ia dar uma conta quebrada pra caramba, tá? Então eu poderia falar que era 0,025, 5, 1, tá? O que? Quilograma força, certo? Posso conferir agora? Posso conferir se eu estou certo ou estou errado. Às vezes eu estou errado, né? Às vezes eu fiz conta errada. Então vamos conferir, né? Qual é a conta? 0,25 dividido por 9,8. Tá aqui, senhores, 0,055, ó, ia embora, né? Ia ter mais casas, ok? A ideia aqui não é ficar fazendo essa contaiada danada. Vou pegar aqui uma bolinha maior, ó. Até apaguei até ali que não é para pagar, hein?
Calma, Magno. Calma, muita calma nessa hora. Então, bora. Quanto que eu vou ter agora? Eu vou ter 1 kg força equivale ao que? A 9,8 newtons, tá? Quanto que eu vou ter? Vou chamar aqui de F e vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 0. Multiplica cruzado, vai ficar 9,8 vezes F, que é igual a quanto? 1, 2, 3, 4 zeros. F era igual a quanto? 1, 2, 3, 4 zeros dividido por quanto? 9,8. F é igual a quanto? Se fosse por 10, eu já podia cortar um zero, né? Daria 5.000. Então vai dar um pouquinho coisa maior que 5.000, né? Vai dar um trabalho. Então eu vou arredondar aqui, daria 5.000, tá? Como o vídeo já está longo, se você quiser ser mais preciso, você pode fazer a conta aí. Pausa o vídeo e faz a conta. Que conta que eu quero que você faz? 50.000 dividido por 9,8. Pausou o vídeo? Fez? Tá ok, então vai ficar 1, 2, 3, 4 dividido por 9,8. Olha lá o que eu falei para vocês. Vai dar 0,4 o que? Quilograma força, meu amigo. Fechou, exercício 2, exercício 3. Agora você entendeu por que eu inverti a ordem, né? Então, boas aulas, bom estudo. E a gente se vê até a próxima. Fica com Deus. Até mais.